no episódio anterior do Kubecast. Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito. Bom, nosso papo, ele começou sobre escalabilidade. Eu e o Jeff, a gente tava batendo um papo sobre HPA, queda, talvez crescimento do cluster em si também, né? Não só dos pods dentro do cluster. Fiquem agora com a parte 2 do episódio. A gente ficou mais 2 meses, para dizer pouco, 2 meses caçando aplicação desse tipo, e aí a gente chegou agora quase que no último feirão. Sobre o que tu estava comentando, botar uma CPU inteira. Em alguns casos, no começo, que a gente estava começando com essa abordagem, a gente não se ligava da memória. Então, às vezes não é que é memory leak, é simplesmente a tua aplicação está recebendo muito mais request e tu esqueceu de aumentar a quantidade de memória. Tem esse ponto, essa atenção. E em seguida, depois de tudo que aconteceu, várias análises, a gente, mesmo não estando no feirão, a gente tem algumas inserções que recebem uma quantidade alta de request e a gente vai analisando o ambiente conforme essas pancadas chegam. E a gente começou a bolar um plano, vamos dizer assim, uma estratégia de números, para ser mais exato, sobre quais aplicações escalar, qual escalar mais, qual escalar menos, qual é mais crítica, qual é menos crítica, só que com base em métrica. Não, porque a gente tinha um cenário que o desenvolvedor simplesmente chegava pra gente e falava, tem que ter 100 pods. E daí a gente ficava tipo... Se o cara que é o dono da aplicação tá dizendo que tem que ter 100 pods, tem que ter 100 pods. Eu vou pôr 100 pods, ok, beleza. Só que, e daí, porque isso, né, pra gente não é interessante, como engenharia a gente fica tipo, meu amigo, vamos lá. Com base em quê? É baseado em tirou a informação de onde. Então a gente literalmente ficou revoltado com esse tipo de comportamento. Uhum. E a gente falou, cara, vamos pegar as métricas. Eu não queria falar isso, mas o William fez aquele Excelzão violento. Então não fale. Tem tanto proc e tanta fórmula que tipo... Baseado nas métricas que a gente tinha dos workloads de uso e com histórico, com base no uso, no consumo diário e no consumo de inserções. A gente chegou nos valores ali, ok, só que a gente ficou... não sei, meio estranho. Não tava bom, né? Daí eu falei, cara, pensa bem. Tipo, por quê? A gente teve alguns workloads que não tava atendendo a demanda. Por exemplo, a gente fez essa metodologia para chegar num valor, botou o valor, mas para alguns não atendia. E a gente falou, cara, tem coisa errada. E eu pensei, cara, P95. Eu quero a métrica de P95. Que daí, por exemplo, eu pegava sempre só os valores mais altos. Por exemplo, eu não ficava pegando a quantidade de pod lá embaixo. Eu pegava ela sempre num pico alto, que era o consumo real, vamos dizer assim, durante o dia, e não ficava considerando aquele durante uma madrugada que tinha 2 pods. Então a gente pegou números mais reais que a gente conseguiu montar, que a metodologia foi aplicada corretamente, vamos dizer assim, atendeu a nossa expectativa, usando as métricas de P95. Foi meio que... Então a gente começou evoluindo de pouco em pouco, entendeu? Literalmente, né? Melhorando com base nos erros, nas experiências que a gente foi tendo. P95 é 95 percentil. 95% dos casos eu cobriria se eu tivesse tantos pods. Então você imagina que você tinha um workload lá com 40 pods, que poderia chegar até 90. Quando o Madrid veio com essa perspectiva, eu acho que ele veio muito com a perspectiva do que ele estava vendo no dia a dia da ferramenta do Dynatrace. Ele estava vendo, cara, P95 atende. E a gente começou a debater por que usar P95. E foi muito acertado. Porque quando ele trouxe o insight do P95, foi legal que a gente começou, como a gente fez uma ferramenta de coleta de dados minuto a minuto, porque a gente tinha outros problemas. De 5 em 5 minutos, tá? Não, a gente começou com de 5 em 5, mas aí virou tipo de 1 em 1 minuto. A ferramenta que a gente tinha, que era até do Prometheus, ele só armazenava 15 dias. Só que a gente precisava de muito tempo de análise. Então, não dava. Então, a gente literalmente construiu um coletor. Coisa simples. Foi lá, dá um kubectl get namespaces, em cima do namespace que ele dá, você faz um looping e traz os consumos dos workloads individuais. Consome o JSONzinho lá e guarda num banquinho. Faz de uma forma mais ou menos estruturada e vida que segue. Só um parênteses aqui, Will.
A gente entende que dá para aumentar tempo de Prometheus, tá tudo bem. Só que existiam informações que estavam além de meramente métricas e sim características do ambiente, que aí é basicamente um composto do que é um estado, do que é um log, do que é uma métrica. Então, as coisas juntas faziam mais sentido. Aí por isso que também foi custom. Mas assim, Não era só métrica. dá para botar mais tempo do que 15 dias. Na mesma coleta tinha dados que a gente queria, por exemplo, informações do HPA e métrica junto. São várias informações. Aí, Madrid veio com o insight do P95. Cara, e foi muito bom. Porque como a gente tinha já um período gigante de métrica coletado, foi literalmente, galera, use Postgres, esquece MySQL. Usa Postgres, pelo amor de Deus. A gente, 2 funções no Postgres para fazer a coleta de tipo 3 meses de P95. Por quê? Porque a galera vem muito assim naquele papo, pô, na média, nananã. Só que a média, ela tem um período da 1 da manhã do seu ambiente até as 6 da manhã, que não tem ninguém acessando o teu ambiente. E aí sabe o que você faz? Esse número arrebenta o teu número. Então você tem um P95 com 70 nodes e uma média com 44. E você vai pela média, o que acontece? Você quebra. Porque na hora que você precisa aquecer teu ambiente, você fala assim, eu vou colocar de 50 pods, que é bastante, até 100. Só que quando vem a tua carga, ele já está esperando 100. Então, a sacada do P95 do Madrid foi muito matadora do ponto de vista de que, se você começa a olhar para o teu ambiente quando você realmente precisa da carga, quando a carga realmente vem, quem vai te ajudar é o P95. Pô, por que vocês não usaram P98 ou P100? E aí entra naquilo que o Jeff falou, pô, a gente tem que ter o melhor dos mundos entre custo e infraestrutura. Eu posso ir lá e 100% dos casos vai estar aqui. Mas P95 foi uma luvinha pra gente. Nessa coleta de métricas, no começo a gente estava, eu não lembro, acho que estava 5 em 5 minutos, ou estava 5 em 5. E chegava os spikes e a gente lá, pô, vamos, né, ver as métricas. E eu falava, não tá certo isso, cara. E ele, tipo, e o William já tava preocupadaço, assim, de ficar gerando dado a cada 5 minutos, porque o banco, né, mandou um abraço. Lembra que são aproximadamente 1.780 deployments. Daí eu falei, cara, vai ter que diminuir esse tempo, mano. A gente não pegou a métrica do jeito que a gente queria. Tipo, a gente não viu o número que a gente queria. A paulada é em um minuto e a gente tá pegando a cada 5 minutos, entendeu? Eu falei, diminui. E ele falou, meu coração. Aí foi lá e diminuiu. e, cara, nossa, melhorou muito. A gente pegou dados muito mais reais que a gente precisava. A gente pegou o que acontece no ambiente mesmo. E aí a gente fez um mega Excel, colocou as métricas do que os caras tinham, e o que era P95, colocou mais uma taxa que a gente acreditava, a gente criou 3 perfis basicamente, durante o feirão, que era, a gente sabe que a qualquer momento pode sair uma notícia em rádio, televisão, jornal, que vai fazer crescer, então a gente já deixa um ambiente pré-aquecido, naquele esquema mesmo de forno de bolo. Um medium, quer dizer que o pessoal do marketing avisou que a gente vai ter uma carga de uso, e o high que os caras falam, cara, precisa estar com 100% máximo da disponibilidade possível e imaginária que dá sem quebrar a empresa. Então beleza, então tipo, é o máximo. Exemplos. Vai passar no Jornal Nacional uma propaganda da Serasa, de tipo isso. Exato. Quando ele fala... Escaneia esse QR Code aqui. É isso mesmo. É mais ou menos isso, mais ou menos nesse ponto. E quando ele fala feirão, a Serasa faz acho que 2 vezes ao ano tendas físicas para atender o cliente em várias regiões do Brasil. Então, por exemplo, o exemplo mais comum que é São Paulo. Simplesmente chega um repórter lá, começa a gravar e dá uma audiência. Do nada. Então a gente precisa estar preparado para receber essa demanda. Acho que a sacada toda muito, 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 muito boa ali, depois, foi que a gente começou a definir as coisas baseadas em métrica histórica. E aí, cara, é aquela hora que a gente, deu graças a Deus, assim, de ter aquela professora Gumercinda de matemática chata que fez a gente fazer matemática, porque a gente começou a ver o número acontecer, velho. E isso foi muito foda, assim, foi muito legal, porque conforme a coisa, todo mundo é da computação, uns da ciência da computação, os sistemas de informação, a galera fala, tem muito mistério, tal, não sei o que lá, mas, cara, a ciência é exata. Tipo, tu tá vindo, trilhando, andando nas pedrinhas certas. Cara, tu tem que sair num resultado que é o esperado.
Não dá para toda hora ser um negócio super exótico e você toda hora não sabe o que está acontecendo. E aí foi quando a gente começou a sentir firmeza no processo e falou, cara, tem cara de que vai dar muito certo. Tem cara de que vai dar bem certo. E aí a gente teve duas demonstrações antes de ter o feirão. A gente ia ter 2 exposições assim na novela. O primeiro foi catastrófico ainda, mas por conta de um elemento externo que a gente não tinha olhado, que foi um banco. A quantidade de pods já estava bem alta, e aí vai ser engraçado, porque a gente tinha falado no começo de ficar com 5, 6 pods, mas no final a história ficou bem outra. Mas a gente basicamente a gente começou a fazer RCA por inserção, então sempre, tipo, root cause analysis mesmo. Então imagina o seguinte, a gente ficava com os caras de SRE, o time de SRE e o time de desenvolvimento da aplicação durante a inserção. Eu, Madrid, Jeff, a gente ficava olhando para a aplicação, cara. Cara, a aplicação escalava. Primeira coisa, corria lá no cluster, olhava para o cluster, cara, as máquinas estão com 30% de uso. Sim. Os pods do cara tá todos eles com 400, 500 mCPU. Ah, mas a aplicação não gorfou. Fala, cluster não foi. Ah, o que foi? Não sei, mas vamos ajudar vocês a investigar. Investiga. Putz, aplicação abrindo conexão demais com Redis. Ó, na próxima, aqui tu acerta isso daqui para fazer. Instancia o pod, abre teu pool de conexões e só recicla essas conexões aqui dentro. Não fica abrindo requisição. Beleza. No próximo, banco de dados. Pô, o cara tava lá fazendo queries de select com banco de dados completamente impossíveis. Pô, acertou as queries, deu performance nela. No terceiro, a gente subiu o ambiente, faltou pod, não foi aquela coisa assim 100%, mas deu tempo da gente voltar para a planilha e olhar e falar, cara, a gente precisa só redesenhar agora os números, os valores absolutos. Então a gente chegou em 95% do ambiente como um todo. A gente chegou a ficar sem conseguir máquina, porque a AWS não tinha máquina disponível pra gente. Ah, não, aí tem essa parte que é super interessante. Aí a gente colocou 45% a mais, então tipo 95% mais 45% para o mídia e 245% do 95% para o raio. Só que aí tem um problema, né? Os nossos pods que eram de 100, 200, 500 mCPUs agora estão com a CPU inteira. O que acontece quando você mete 100 pods de uma CPU inteira no teu ambiente Kubernetes? Você tem 100 processadores para você escalar no ambiente. E aí, quando você tem isso vezes 1000, que são os nossos ambientes, você começa a chegar nos números de 400 servidores, 300 servidores. E aí uma sacada muito foda de novo do Madrid, muito boa, foi que a gente não precisava usar a mesma classe, porque a gente estava usando o sistema, a máquina mais hypada que tinha, classe C6. E a gente conseguiu a mesma performance com classe C5, porque para aplicação independente, né? O clock da CPU sendo a mesma e a memória sendo a mesma para aplicação independente. E aí a gente conseguiu literalmente consumir todas as máquinas que tinha numa região da Amazon. O cara o indiano falou para o Madrid que não tinha mais o que fazer, que a gente precisava ou criar outra zona. E de novo, o racional do Jeff pensa simples de novo o matador. Ah, pô, vamos criar uma outra Z, instanciar, o Madrid me saca. Pô, cara, e se a gente descer a classe da máquina? A gente mantém os serviços em classe C e outros serviços em classe 5. E funcionou, e agora a gente vai pro último feirão, né? Até eu vou sempre trazer a outra ponta da história também, né? Os rapazes aí são viciados em K8S. O William comentou ali, né? Existem outros componentes além do próprio cluster, além das suas próprias aplicações. E cada um tem sua peculiaridade de scaling também. Então, assim, é muito importante as pessoas terem claro que a arquitetura como um todo vai sofrer com uma alta volumetria. Então, a arquitetura como um todo, ela tem que ter aquela alta disponibilidade que a gente falou, e ela também tem que minimamente conseguir avançar ali em receber as aquisições, etc. Aí você vai se apegar em alguns componentes. Por exemplo, você tem Lambda. Você vai ler a doc da AWS, ela vai dizer, Lambda escala sozinho. Ótimo, eu concordo. Kinesis, nossa, lindo. Você define shards lá e tem uma capacidade de entrada e saída de dados. É ótimo, é isso mesmo. Só que eles te dão mais praticidade. Mas muitas vezes, o apertar ou afrouxar o parafuso de volumetria, é você que vai dizer. A sua capacidade de simultaneidade de lambdas, por exemplo, concorrência, né? Então, esses componentes vão ser reflexos também da sua alta volumetria. Então, tem que olhar com carinho
além do cluster. Alguns componentes vão ser difíceis você escalar sempre. Vulgo banco de dados, por exemplo, ou Elastic Cache. Você já tentou escalar um Elasticsearch antes de alguma aparição? É quase um trabalho de parto, cara. Demora 8 horas para replicar os shards. Aí é complicado. Então, assim, pensar com carinho nos componentes que tu tens e alguns deles você já manter numa alta volumetria sempre, porque o custo operacional de fazer isso é grande, e outros que você tem a flexibilidade de fazer na hora, faça também, é bom. Então, assim, por exemplo, SQS, SNS vai ser a full. Você vai só mandar ali e ele vai aguentar, porque a Amazon não te permite ajustar throughput. Mas qualquer componente que você tem na sua arquitetura, que você defina poder computacional, quantidade de requisições ou alguma coisa assim, olha para ele com carinho, tá? Ele pode ser em algum momento um gargalo da sua arquitetura também. E aí, por exemplo, cada um deles você vai ser uma alternativa diferente. A gente passou, por exemplo, com questões que o Redis, ele aloca a CPU em um único core, porque é característico da engine, etc. E isso pode te gerar em algum momento uma indisponibilidade daquele serviço. Pensar antes nesse carinha, por exemplo, é importante. O mesmo vai valer para um RDS. Se você não tiver a característica do seu RDS, por exemplo, ser uma Aurora ou alguma coisa assim que tenha uma alta disponibilidade, etc., ou sua aplicação não consiga fazer um bom pool de conexão, às vezes uma resposta boa é usar um RDS proxy, que aí deixa o RDS proxy segurando o pooling, ele autentica no banco e você não vai ter problema de segurar pool de conexão na sua aplicação. Então, assim, olha para sua arquitetura com carinho e veja porque o RDS proxy vocês não vai pagar scaling, por exemplo. Quer dizer, você paga pelo o que tá trafegando, óbvio, né? Mas o ajuste de scaling ele é muito mais resiliente, é muito mais funcional. Então, pensar nesses pontos é muito importante. Por exemplo, ele comentou do Lambda e a gente tem como configurar execução concorrente pré-provisionada. Então, tu vai pagar por ela, mesmo não estando usando. Eu vou estar pagando por um negócio que eu não estou usando. Aí, a gente vai mandar uma reflexão, pense a respeito. Quanto que a empresa vai ganhar de dinheiro ou vai perder se esse Lambda não tiver escalado e gerar algum problema? Então, é sempre bom fazer esse comparativo. Negócio é importante, né? A gente bate em pontos, principalmente o William, que me fez pensar desse jeito. A gente vai botar 200 pod. Nossa, cara, é muito. Não, eu falo para ele, não, 200 pod é muito, não precisa disso. Daí ele vai falar assim, beleza, quanto que vai custar isso aí? A gente vai deixar escalado, sei lá, 3 horas, vai dar $5.000. Daí o cara vai falar, beleza, mas a empresa vai ganhar $1 milhão ali, nessas 3 horas. Ou ela vai perder 600 mil porque o serviço está fora. Hashtag valores fictícios, galera. Valores fictícios. Totalmente fictícios. São de exemplo. Então, tem que prestar atenção nisso, porque tá pagando a mais, mas, cara, pra empresa tá maravilhoso, entendeu? A gente é muito condicionado a pensar nas escalas de valores do nosso bolso. Isso. E a gente não pensa nas escalas de valores do bolso da empresa. Então, você gastar $5.000, que é um montão de dinheiro, um caminhão de dinheiro, numa infraestrutura, de reais. Cara, é mega difícil. Agora, quando você fala do ponto de vista da empresa, que ela se dispôs a atrair aquele público, $5.000 em 3 horas é uma quantidade de dinheiro muito tranquila. E é um negócio bacana que o Madrid falando nisso, na época, a gente ficou muito apregoado, assim, meses antes, em levar pro gerente da época e falar, cara, isso aqui vai sair caro. Cara, isso aqui vai sair caro. Justamente por conta disso. A gente tem muitos serviços, muito ambiente, todo mundo com uma CPU, e aí eu lembro dele ter falado uma parada muito boa pra gente, pra mim especialmente. Ele falou, cara, você tem que lembrar uma coisa, quando a gente tá atraindo o público, é porque a gente quer que essas pessoas tenham o nosso serviço. E aí é um negócio que a gente, como pessoal, gente de infra, programador, responsável por área de TI, a gente tem que pensar sempre nisso. Cara, se a empresa está se dispondo a trazer esse público, o meu ponto de vista tem que ser de prover a maior quantidade possível de público atendido. E esse público, ele tá literalmente, a empresa está pagando para ter este público, entendeu? Pagando, exato, né? A gente é muito condicionado a pensar assim, nossa, mas está gastando dinheiro ali, nossa, mas está gastando dinheiro acolá. Cara, a empresa te contratou para que esse público seja atendido. Então, assim, entregue o público para a empresa. Cara, ficou caro. Você pode ter certeza que você vai ter um diretor financeiro que vai olhar para a conta no final do mês e vai falar, cara, ficou caro. Esse cara vai dar um feedback para o gerente. E o gerente vai virar para o diretor dele e vai falar assim, cara, olha só, vocês trouxeram isso para cá, a equipe adequou.
Por quê? Porque muito pior é o cara fazer um investimento do lado de fora em marketing. Marketing é caro, principalmente esse marketing que traz essa volumetria é caro, e o cara ter aquele negócio assim, cara, e com todo o dinheiro que eu gasto de infra não funcionou. Saca? Tipo, é o tipo da decepção que você não quer ter. Cara, tu vai e compra teu carro dos sonhos, gasta 100 mil reais, e o carro não é o que você queria. Putz, é muito decepcionante. E isso acontece bastante. Então a gente tirou um pouco desse viés de o Madrid é um cara muito, muito mão de vaca. Muito mão de vaca. Logo, economista falando isso. Eu sou mão de vaca, mas o Madrid... Madrid é mais, tipo, ele é muito canguinha, velho, dá até raiva. Pô, mas ele falou que pagou o almoço do Jeff? O Jeff falou, é mentira. É fake news, cara. Eu tô iludindo aqui. Tô vendo se eu consigo algum almoço de graça, tá difícil. Eu que peço almoço de graça pra ele. E aí a gente foi, né, pro anteúltimo, a gente foi pro feirão do começo do ano, e aí... Eu vou te interromper rapidinho, um adendo do que ele tinha falado, que a empresa tá pagando, aí, por exemplo, supor, tu não escala porque tu não quer pagar, a empresa perdeu dinheiro porque não atendeu, deu erro, o time de infraestrutura não precisa nem falar, né, vai ficar mal visto na empresa, e pros clientes vai ser horrível. Os clientes, primeiro, eles vão ficar, pô, não funciona, tá sempre fora, quero fazer um negócio, não consigo. Então, cara, marketing jogou dinheiro no lixo, ficou a impressão ruim da empresa pro cliente, ficou ruim pro time de infraestrutura, cara, ficou ruim para todo mundo. Então, em alguns cenários vale a pena, o prejuízo é muito maior. Não, e é muito mais caro você reconstruir uma impressão, né? Uma impressão que ficou ali, né? Do que você chamar alguém, né? Chamar alguém para sair a primeira vez é muito mais simples do que se dar mal na primeira e tentar convencer ao segundo rolê, né? É verdade. Normalmente, se o primeiro não foi bom, o segundo não vai acontecer. Vai ser complexo. Cara, é engraçado que a gente falou aqui de baby steps, aprender com os erros, tirar as métricas das situações que tu tem que passar por elas para poder aprender, né? E esse exercício todos que os rapazes falaram aqui, até é importante reforçar que não foi exercício de 3 meses ou 6 meses. Por exemplo, o Will, ele ingressou no time, agregou demais com parte do sistema operacional. O Madrid foi lá, focou muito em Kubernetes. Antes disso, a gente já tinha as estruturas de scaling de ambiente. Já tudo pronto. Então, por exemplo, nós já tínhamos, por exemplo, a perspectiva de auto-scaling group muito bem definido, noção de que sistema operacional pode ser gargalo, ou melhor, banco de dados pode ser gargalo, cache pode quebrar, cache não é para ser algo fidedigno no teu transacional, ele tem que ser para ser da performance, e a mesma coisa a gente já tinha os perfis de scaling, inclusive até, Brito, a gente não comentou, mas esse foi o motivo de eu ter conversado com o Brito. Na época a gente estava definindo os conceitos de scaling, fazendo pesquisa de mercado, e era um fato que os grandes players, e se vocês quiserem perguntar pra galera que vai aparecer no Big Brother em breve aí, todos eles vão escalar a infraestrutura antes, tá? Tenho certeza disso. Mas o fato é que todos os players têm que preparar o ecossistema deles antes. Só que aí você vai sempre querer utilizar a tecnologia a favor da eficiência operacional, né? Tipo, você vai querer que a tecnologia te resolva o problema com o menor custo. E aí foi onde a gente estava conversando, né, Brito? Tipo, e a gente estruturou essa parte de scaling de ambiente com perfis. Na época, a gente desenvolveu aqui uma aplicação que gerencia custom resources no Kubernetes. Até uma observação aqui, a gente acabou optando na época de fazer com que a aplicação em si funcionasse dentro do próprio cluster. Então, por meio de CRDs, ele traz a especificação de o que deve ser escalado em determinado perfil de impacto do ambiente, né? Se eu vou ter uma volumetria muito grande, mediana, etc. E tudo isso ficou dentro do próprio Kubernetes, gerenciando, não chega a ser um operator, mas com algumas características e para que isso tudo fosse possível. Mas olha só que negócio danado que é a tecnologia. Mesmo tendo o discernimento de que a gente tinha que subir as coisas antes de uma eventual inserção, faltavam ajustes finos. E esses ajustes finos foram vindo depois, ali com o que o William falou de sistema operacional, com o que o Madrid falou de variáveis para ajustar a capacidade de processamento da linguagem. Então, assim, nada vai sair perfeito. Nada. Você vai ter que aprender com os erros. E aí foi onde a gente definiu novos perfis, etc. Então, assim, o Lambda, putz, a gente tem que escalar Lambda antes, cara. Não tem como fugir, tem que escalar. Então, assim, um exercício legal e o Brito, na época ali, trouxe vários insights, tipo assim, Jeff, não existe milagre, você vai ter que pagar. Eu falei, vai ter que trilhar. Não vamos pagar, né? E da ferramenta da evolução ali do Scale, que ele falou que tem os Custom Resources. Depois a gente aprimorou esse serviço para virar uma API
Depois veio um front-end para executar essa chamada para API. Então, tipo, a gente vai... Porque não dá para ficar escalado o tempo inteiro, né? Então, tipo, a gente vai... E, claro, a gente já vê várias melhorias que podem ser feitas e, enfim, né, vai passando o tempo e a gente vai melhorando. Aí até o raciocínio, quando a gente concebeu, né, nasceu esse key de ambiente, o raciocínio foi muito simples. Eu preciso subir muita coisa hoje. Beleza, tá tudo bem, sobe tudo na mão, você vai ser feliz, apesar de ter um job um pouco cansativo, pra não dizer outra coisa. Na segunda vez, você vai fazer com um pouco de receio. A partir da terceira, você vai estar de saco cheio de executar aquela operação de escalar um ambiente. E aí vem o principal conceito de que, tipo, a gente deve trazer essa premissa pra nossa vida aí na área de tecnologia, né? Pelo menos eu sempre falo que se você faz a mesma coisa 3 vezes, pelo menos, esquece. Você tá passível de automatizar. E foi isso que a gente fez. Então, assim, hoje a gente não espera que alguém vá lá e ajuste um deployment para aquele perfil de alto impacto. Não, algo vai fazer para nós isso. Porque se é para você ter tecnologia, para você ficar clicando no botão, você não está fazendo um trabalho de... Tipo, a gente já não sabe desenvolver. Se a gente não souber fazer um for each, pelo menos, a gente vai estar muito quebrado, entendeu? Então faz um for each, pelo menos, e tenta dar uma enganada no problema ali. Foi bem isso mesmo, né? Tem que pensar também que quem vai fazer o trampo e quem vai colocar o ambiente para escalar, porque a gente vai acertar uma vez, né? A gente, conseguiu acertar. Uma coisa que o Gabriel falou ali, a gente passou em passant, é o seguinte: a gente tirou dos times de desenvolvimento a perspectiva de escalar os ambientes também. Então você imagina que em menos de um ano a gente tirou 2 coisas dos caras. A gente tirou como eles faziam resource, porque antes o cara falava, coloca 100, coloca 200 milicPUs, e agora a gente veio numa regra, a engenharia deu uma regra para os caras, falou, tem que ser 1000 por 1000, BAL, lógico, tiveram outros percalços, as análises de quais componentes eram totalmente satélites, esses podem ser menores, mas os componentes cores das aplicações como um todo virou quase 1000 por 1000, e agora a gente tirou de novo. O que a gente tirou? A gente tirou a capacidade da expertise do cara de falar assim, cara, eu quero 200 pods, eu quero 300 pods, eu quero... Não tem mais isso. A gente zerou o ambiente, então imagina que todos os scales specifications a gente tirou e baseou nessa planilha que os times de desenvolvimento preencheram. Então eles foram lá e falaram, cara, isso daqui é medium, isso daqui é high, isso daqui é low, isso daqui... Eles foram preenchendo cada time, imagina uma planilha compartilhada do Excel, aquilo gerou insumo pra gente prototipar os Scales Specifications. Essa definição era tipo, que aplicação do teu parque é crítica, qual não é crítica, tipo, nível de criticidade, pra gente saber o quanto vai ser escalado ou não. E aí a gente tirou essa parte também, os caras... Só que dessa vez, foi interessante, que dessa vez os caras foram muito mais... Eles aceitaram muito melhor, principalmente em função do... Não do reconhecimento, mas do resultado anterior, que as aplicações estavam com muito menos throttle, estavam muito mais estáveis. E aí agora foi muito mais tranquilo. Então, assim, a gente tirou o resource, todo mundo, ninguém ficou chorando. Foi massivo, foi numa tarde, a gente foi lá, o Madrid matou o Helm dos caras, matou o Helm, removeu do ambiente inteiro. Aí, de novo, o Excel brilha, né, como linguagem de programação. Tiramos um CSVzão gigante, fizemos lá a aplicação todos e ficamos preparados. Aí, lógico, ainda tinha que criar uma aplicação que colocasse o ambiente warm-up, e a sacada mesmo foi de entregar 100% dos recursos quente. Então, não esperar para escalar, não tem curva, porque não é orgânico, é uma pancada. Cara, foi sensacional, assim. Os 2 primeiros a gente ainda pegou componentes externos que precisavam ser escalados. O Jeff comentou do Redis, dica pra galera. O Redis até a versão 5, Redis, para quem não está familiarizado, é um banco de dados em memória, tá? A galera vai falar, Redis é cache, Redis não é cache, Redis é banco de dados em memória. Cache é memcached. Redis é um banco de dados em memória. Todo componente que armazena um dado por tipo é um banco de dados. Simples assim. Redis tem tipo. O pessoal só usa ele como chave e valor. Isso é como o pessoal usa, mas ele tem tipo. E na empresa onde a gente trabalha, a gente tem uma normativa de usar TLS. Não tem o que fazer, tu tem que usar TLS. E os Redis da versão 5, até a 5.99, a última versão do Redis acho que é 5.25, tanto a engine de dados quanto o TLS estão no mesmo processador. Então você tem 50% de CPU. Não importa quantos processadores sua máquina tem. A partir da versão 6,
os desenvolvedores do Redis separaram. Então toda a parte de engine fica num processador, toda a parte de TLS fica no outro. Então isso dá um ganho absurdo, absurdo, absurdo. Aí não é nenhum gênio, é sentar lá e ler o roadmap das versões e por que elas estão. O Madrid fez, sei lá, 10, 12, eu fiz uns 2 ou 3, é extremamente tranquilo fazer isso na Amazon, tá? É literalmente lá, trocar a versão, dar play e esperar ele executar. O time de SRE fez mais uma porrada, todos tiveram sucesso, a gente converteu bases gigantescas de Redis, sem downtime, sem prejuízo para a aplicação. Então, tipo, quem tiver rodando Redis na versão 5, galera, dá uma olhada no roadmap, vale muito a pena, é um ganho muito legal. Se você estiver usando o TLS, aí é mandatório, não tem nem o que falar. A vida é fácil, né? Com a Amazon é mais fácil. São os poucos momentos que eu dou meu braço a torcer para a Amazon. Mas, assim, de fato, isso ajuda demais. E, cara, mais 1, 2 janelas ruins e aí a gente começou a ver o resultado. E aí a gente começou a ver um resultado que não foi só numérico, mas foi reconhecimento da galera. A galera voltar e falar assim, cara, não caiu. E a gente tem um time de monitoramento e os caras darem a devolutiva pra gente falando, ó, apareceu aqui no jornal tal durante o meio-dia e não teve evento. Apareceu no jornal de manhã, não teve evento. Cara, olha, produto avisou pra gente que eles chegaram na maior marca histórica de acessos. E pra gente começou a ficar, foi muito positivo, como time mesmo, porque o feedback foi tão positivo que as pessoas começaram a procurar a gente para saber o que a gente tinha feito. E a gente acabou falando isso daqui que a gente falou para vocês, que a gente foi lá no começo, investigou o sistema operacional, veio crescendo, veio dando maturidade. A gente chegou aqui porque gigantes já tinham feito o trampo, então a gente fez um software de auto-scaling com front-end. Beleza, mas 80% das bibliotecas de scaling estavam escritas. Alguém chegou antes da gente lá, tem lá o nomezinho no Git quem fez. E estava pronto, a gente só adaptou, a gente criou, fez uma APIzinha ali e só deu play. Cara, todo o conhecimento de Amazon para escalar Lambda sozinho já veio de alguém. Então, tipo, a galera, às vezes a gente tem essa perspectiva de que tudo é um trampo de uma pessoa sozinha ou de um gênio solitário que senta de madrugada lá e sai escrevendo. Mas foi muito colaborativo. Foi muito foda porque foi muito colaborativo. Foi todo mundo que pensou junto. E, cara, o resultado foi muito bom porque todo mundo sentiu esse resultado. Então, quando a gente chegou no final do feirão, que já era tipo dia 20 de dezembro, e a gente olhou para trás, a gente teve lá os 2 tropeços nos 2 primeiros dias de feirão que a gente corrigiu rapidamente, nem eram componentes do cluster, eram componentes externos. O próprio time de SRE depois veio e falou, cara, puta, foi muito bom. A gente conseguiu, e são os caras que estão no dia a dia, né? Então, engenharia está no dia a dia, mas engenharia é muito fora, né? Porque a gente não está com a mão na massa da operação. O time de SRE tá. O time de SRE está tomando incidente. E o gerente de SRE falou, cara, foi muito foda, foi muito bom, vocês fizeram um trampo muito bom mesmo, tipo, deu muito bom pra gente. Foi muito legal, assim, foi... Gratificante. Eu já trabalhei em ambientes bem grandes na Equinix, quando eu trabalhava lá. Trabalhei na Equinix na Copa, e eles tinham um time da Lancenet. E, cara, era uma aplicação em PHP, tipo, eu lembro de um hack forrado de 40 máquinas. Cara, a gente chegou a 240 servidores na Amazon. 340. Cara, são 10 hacks de servidor. Uhum. Então, assim, pra gente ter uma noção da escala. Realmente foi muito, muito, muito. Hoje, a gente está trabalhando com 120 servidores. Então, para você ter ideia de quanto cresceu, cresceu 3 vezes o ambiente. Todas as metodologias desenvolvidas não foi de nenhum palestra de um cara foda do Google, um cara do Netflix, não. Foi, lógico, a gente assistiu muitas horas disso, mas foi tudo racional dos caras se debruçar em cima da aplicação, ouvir o programador, entender como a linguagem de programação, cada uma delas funciona, entender o ambiente que você está inserido e olhar para os outros componentes e falar assim, cara, beleza, se eu deixo a minha aplicação no estado da arte, qual que vai ser a próxima coisa que vai quebrar? Nossa, foi muito, muito, muito divertido. Foi, assim, para quem gosta, tipo, eu sou um cara eu até me controlo, assim, porque eu sou muito empolgado em trabalhar. Ele gosta, não é possível que você goste tanto. Mas eu gosto, eu realmente, e para mim Kubernetes é algo muito novo, tipo, é um animal muito excêntrico. Uhum. Mas, cara, foi muito gratificante de como funcionou e a empresa reconheceu isso depois, meritando todo mundo do time, falando, olha, vocês foram muito foda, deu um prêmio pra gente
do time de engenharia. Da hora. Os problemas que a gente tinha no passado a gente não tem hoje, então foi uma solução de longo prazo, que pra gente, é sempre para quem trabalha com tecnologia, que o Jeff falou, você não quer ficar 3 vezes resolvendo o mesmo problema, você quer resolver problemas novos. Sim. E agora vai dar tempo pra gente de olhar para toda uma nova geração de coisas que a gente tem que fazer, agora sim do QEDA, porque existem soluções que inevitavelmente vão ter que caminhar para um QEDA. Existem outros tipos de ambiente que a gente nem tem, mas que os desenvolvedores que são muito, muito, muito à nossa frente, quando você fala do time de desenvolvimento de aplicação, eles estão normalmente 3 ou 4 passos na sua frente. O cara está querendo desenvolver um negócio que você nem tem suporte ainda. Então, tipo, eles são muito early adopters das tecnologias. E talvez a gente vai ter que se reinventar, mas assim, dá tempo agora, saca? Tipo, não é uma corrida que a gente parte 100 metros atrás. É uma corrida que a gente não pode estar 100 metros à frente, mas pelo menos cabeça a cabeça a gente tá. Uma coisa que é muito legal, assim... Quanto tempo você tá sem mexer no workload, Madrid? Cara, tô desde o ano passado, tá ligado? Não, eu tô... Nossa, você tá 16 Não, dias. mas eu tô, acho que um mês aí pra mais sem mexer. A pergunta é se a gente é tão louco assim, João. Eu já não sei mais se a gente é fanático por tecnologia ou não. Pode crer. Mas é a hora que você vê que o bagulho foi bem feito, cara, porque Aham. quando você começa a ficar muito tempo assim, se você tinha um trampo que, tipo, aguentou a gente por meses, o ambiente não, os caras não pararam de colocar deploy pra dentro. Então, tipo, a evangelização que a gente pregou nos caras foi tão boa, ou os caras têm tanto medo da gente, mas os caras não têm medo, que eles continuaram colocando pra dentro as aplicações e, cara, eles vêm agora num modelo. Então, tipo, não é mais necessário que a gente pare e olhe pra uma aplicação, tipo, já tá num modelo. Só que o número super legal é que o ambiente não cresceu absurdamente. Então, tipo, se fosse alguma coisa mal feita, que eles não tivessem mais noção, pô, os caras, a gente já tá com um ambiente, sei lá, de 200 máquinas. A gente não tá. A gente tá com um ambiente cada vez com menos máquinas, pra dizer a verdade. Que legal. E isso aí traz economia. Então, tipo, agora a gente tá economizando dinheiro que a gente gastou nos feirões, que vai ser super utilizado. Então, tipo, a gente entrega valor para a empresa dos dois jeitos. A gente atende gastando dinheiro, obviamente, quando precisa, mas quando não precisa, a gente mantém um ambiente estável com o mínimo de máquinas possíveis. Pô, muito show. Teve um step de alterar o tamanho das máquinas também que a gente pulou, né? A gente teve uma discussão a gente tinha uma discussão muito frequente de que máquinas menores eram melhor que máquinas maiores. Tá. Mas as máquinas, a gente só tava com esse problema porque o kernel da máquina que a gente estava usando não conseguia entregar toda a performance. Que é o que eu tinha comentado lá atrás, que tinha uma issue. Aham. A lógica, na época eu lembro de eu e o Madrid conversando assim, falar, cara, não faz sentido. Você imagina que eu acordo de manhã e falo, vou comprar um Pentium 7. Compro o Pentium 7, chego em casa, ele é mais bosta que meu Pentium 5. Falando, cara, Não faz. o fabricante de hardware não ia deixar você fazer essa palhaçada. E aí foi engraçado. Pior que eu já tava tão acostumado, eu já tava tão acostumado, porque eu comecei a mexer com Kubernetes, tipo, ter mais contato um tempo depois que eu já tava. 2 anos antes de mim. Mas quando ele entrou, eu já tava tão acostumado com isso que, tipo, botar muito pod na máquina dava pau, dava load de CPU, e o cara me fala, mano, você... qual que é o teu problema? Tá louco? Tá doidão. Então, e foi louco, foi legal, porque o Madrinho é um cara que ele prova. O Madrinho é um cara que ele vai, ele dá uma martelada em você. Fala, tá bom, então tu quer fazer? Beleza. Pegou um ambiente lá, pum, colocou pau, deu merda. Eu olhei e falei, cara, miserável, não faz sentido, velho. O miserável é um gênio. Falei, Madri, na história da informática, nunca colocar mais processador deixa um programa pior, Madri. Tipo, não tem, não existe. Tipo, vai contra todos os princípios. Se o Linus, o Torvalds ouvir isso, ele morre, cara. E aí foi onde a gente caiu na parte do kernel que, tipo, até uma hora que a gente falou, puta, Achou. é isso. Aham. Então, assim, muito estudo, a gente manda os links depois para vocês complementarem na apresentação, mas assim, muito estudo, mas assim, a gente foi pela lógica. Um carro com motor V8 tem que andar mais que um carro com motor 4 em linha, entendeu? Não tá andando, cara, vai procurar um pneu furado, vai procurar um câmbio fudido, vai procurar qualquer coisa, mas não faz sentido você ter o dobro de poder computacional e ficar pior. Sim. Se fosse em outra empresa, com caras mais velhos, e eu acho que isso é um aspecto bom, assim, de ser todo mundo da mesma idade, e eu sou mais velho que eles, mas eu não tenho eu sou bem jovem, assim, com relação à tecnologia. Tipo, todo mundo morre de certeza, então vamos testar de novo. Então vamos.
Aí todo mundo foi e testou de novo, entendeu? E foi puta do caramba, assim, porque a gente testou de novo e viu. Então, assim, cara, tu tá certo? Tá, mas vamos testar de novo? Vai que acontece outra coisa. Vai, pum, puta, aconteceu outra coisa. Opa, vamos investigar. E aí foi muito, muito, muito divertido mesmo. Tipo, tirou a gente de uma zona de conforto. Senão a gente tava até hoje com Rancher OS nas imagens e com mil servidores no parque. Como o William tinha comentado de que a gente aumentou os servidores porque a gente teve aquela abordagem de aumentar a quantidade de recursos. Então, eu, por exemplo, um pod vai usar uma CPU inteira, eu não vou ficar com um servidor ali com 8 podzinhos na máquina, entendeu? Então, consequentemente, eu vou aumentar as máquinas para comportar mais aplicações. Ô Brito, cara, se eu fosse sintetizar para ti o que faz você chegar numa conclusão do que é o ideal, o perfil ideal de scaling para você, cara, deixa o seu próprio time, seja de infraestrutura, de SRE, DevOps, engenharia, o nome que você quiser dar pro seu time, deixa eles brigarem entre si, tecnicamente. Tipo, acho que esse é o que fez com que a gente conseguisse algumas soluções, não são as soluções finais, nem as melhores soluções do universo. Muito provavelmente players como a própria Amazon, Google, não façam dessa mesma maneira, mas o fato é que, dependendo do teu cenário, tu vai ter algumas coisas que tu pode fazer e tu só vai descobrir que pode fazer isso se teu time brigar. Tipo, brigar, um traz uma opinião técnica, outro traz outra, debatam e cheguem a uma conclusão. Acho que respeito e competência, entre aspas, porque as pessoas não são especialistas em tudo, mas elas vão chegar numa conclusão juntas, mas cada uma tem um ponto de vista muito bom, debatendo tecnicamente a gente vai chegar num lugar bem maneiro. Massa, muito legal. Pô, eu acho que a lição que eu tirei aqui de melhor desse nosso papo é que a gente também tem que olhar para os sistemas que estão cuidando dos nossos sistemas, né? A gente falou muito aqui de kernel, de ir lá olhar para o SEO, o Kubernetes, o cgroups lá, o namespace, ele são programas que estão rodando ali, né? Não é simplesmente uma cerca, né? Não é uma caixa. Exato. Pô, adorei. Olha, pra gente finalizar nosso papo, eu gostaria de deixar vocês terminarem com alguma recomendação ou com uma palavra de ânimo ou uma de desânimo, né? Se fudeu, não tá no meu time, sinto muito. Você podia estar no meu time top aí. Então, esse é o momento de vocês deixarem para a posteridade. Ó, eu gostaria de indicar The Last of Us, mas todo mundo vai querer indicar essa parada, já tá bombando no Instagram, então eu vou pular essa parte da série. Boa. E o que eu vou sugerir, na real, é que a galera procure as iniciativas de comunidade para trocar ideia sobre esse tipo de tema também. O Cubecast é uma delas, iniciativas como a AWS User Groups, tem o Community Day que acontece sempre, etc. Eu acho que... como já dizia nosso ET Bilu, busquem conhecimento, e acho que as comunidades são um bom local para você fazer isso, então invistam seu tempo, sua contribuição e seu engajamento nelas, que faz sentido. Massa. Tá bom. O meu jogue com a búlica certa, é brincadeira. Cara, a minha vai ser pro geral, pra vida. A gente tem acho que é do ser humano, que é olhar para um objetivo e falar... nem começar ou tentar alguma coisa, porque dá a impressão de que na nossa cabeça é algo muito absurdo, muito grande. Então, vai de passo em passo, vai de pouco em pouco. Não precisa ter, no caso do Kubernetes, o scale perfeito. Começa pelo básico e vai melhorando com o tempo. E muitas vezes, fazer de passo em passo é muito melhor, porque tu tem experiências que se tu não tivesse feito de passo em passo, tu não saberia como chegar de uma forma melhor lá no final. Então, tu vai melhorando bastante com o tempo, indo de, step by step. Eu vou na linha do Madrid. A galera costuma idealizar o acerto, né? Como se o acerto fosse a experiência, né? Tipo, você vai trazer um cara que é sênior pro seu time, ele é cheio de certezas idiotas, cheio de acertos. Mas quando você pega a palavra de experiência, ela é 99,9% erro e 1% de acerto. Aquele 0,1% de acerto. Então, assim, eu tenho tempo de experiência de trampo da vida dos caras, e os caras sabem muito mais do que eu. Mas muito mais do que eu. Isso quer dizer que eu não posso compartilhar? Não, quer dizer que eu vou ter outras coisas que eu vou poder dividir com os caras. E eu erro todo dia, e eles também. Só que se a gente só mirar no acerto, a gente fica cego. A gente fica cego e a gente começa a se achar incompetente. Então, assim, não tenha medo de errar. Tenha medo de errar grande. Tenha medo de ir lá e desligar o cluster da tua empresa e perder o emprego. Porque daí você errou. Tudo bem que você vai aprender também. Você vai aprender a não fazer mais aquilo. Mas, assim,
erre constantemente pequeno. Vá atrás de entender as coisas profundamente. A gente conversa muito nisso, muito disso. Tipo, você entende a bagaça profundamente? Profundo mesmo? Mas entende só isso daqui, só um pedacinho, cara. Você não precisa entender o todo. Vai entendendo de pedacinho em pedacinho. E isso vai fazer uma diferença muito ferrada. Se eu pudesse falar uma parada para todo mundo, estude inglês. Estude inglês profundamente. Porque tem uma parada que você não tem como lutar. Todas as linguagens de programação, sua grande maioria, são feitas em inglês. Documentações. A documentação principal de quem idealizou aquela merda, de quem pensou aquela porcaria, está em inglês. Então você não vai conseguir uma tradução melhor do que do cara que fez aquela porcaria. Então, assim, eu preciso entender inglês profundamente. Cara, você não precisa conversar. Aproveita que você não precisa conversar e leia com fluência. Escreva com fluência. Isso vai abrir o mundo para ti. Você vai ficar muito melhor nas coisas que você tem que fazer diariamente. E a última coisa é programe. Não importa a linguagem de programação. Tu é DevOps, tu é developer, tu é designer, tu é dançarino, não importa. Programa. Aprende a programar. Que seja uma VBA do Excel, aprende a programar. Porque quando você aprender a programar, você vai aprender como pensar de forma racional e organizada. E isso ajuda muito, muito no dia a dia. Eu quero complementar. Embora seja a finalização, eu quero complementar. Eu enrolei bastante para codar em Python. Eu ficava enrolando, procrastinando. Quando eu comecei a codar, meu amigo, minha mente, my mind's blowing. E, cara, pra mim foi uma revolução, basicamente uma revolução na minha experiência como profissional de TI. Eu olho hoje para as aplicações de uma forma totalmente diferente. E hoje eu penso em subir uma API que para quando tu não entende nada, é tipo, não faço ideia do que seja isso, eu nem vou fazer. E o William comentou do inglês. Cara, só um gatilho para você. A issue lá no Git tá em inglês, cara. É isso. Fica aí a trigger. Perfeito. Tá bom. E a palestra de 40 minutos do cara também tá em inglês. É verdade. Então, assim, cara, ajuda demais. Mas tipo, vai de pedaço em pedaço. Galera, às vezes eu vejo a galera, eu não vou entrar naquela conferência porque vai ter um monte de gringo e eu vou falar besteira. Cara, é mais possível que ele te entenda do que o contrário. Porque quando ele vem pro Brasil e tenta falar português, você presta a maior atenção do mundo para tentar ajudar o cara a falar português. Quando o cara olha para você, que é gringo, para ele você é gringo, e você tá tentando falar inglês, ele vai prestar a maior atenção do mundo em você, tentando te ajudar. Então, assim, existe esse manto em volta das pessoas de que eu tenho que acertar tudo. Cara, experiência é 99,9% erro, 0,1% de acerto. Cara, surfa nessa onda, tu vai ser feliz, tu vai ser do outro lado e boa. Boa. Pô, muito da hora. Jeff, Gabriel, William, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado para vocês que acompanharam a gente até agora. Queria agradecer a sua presença. Se você curtiu o nosso papo, compartilha com mais pessoas, vamos espalhar esse conhecimento e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau!